Fala galera, tá entrando no ar mais um episódio da entrevista com os aprovados do time Foco, entre estaduais e federais, públicas de medicina do Rio de Janeiro e tudo quanto é estado desse Brasil brasileiro. Foram mais de 70 aprovações. Se a gente for contar 2022, 2023, me perdoem porque eu já perdi o número, porque a gente tá insuportável, atura ou surta. Nesse episódio você vai conhecer a história de uma aluna que foi aprovada direto do terceiro ano do ensino médio. Eu tô me sentindo adorável. Então vamos ouvir, né, o que será que ela tem de diferente, o que será que ela fez de especial para ter trazido esse resultado tão sonhado de forma tão precoce. Inclusive a mãe dela, minha amiga, senhora Dani, fala que viveu ainda todas as emoções necessárias que uma mãe de vestibulanda poderia viver. Ela falou que se Mariana tivesse ficado mais uns 2, 3 anos, teria sido talvez um pouco mais divertido. Do quê? Brincadeira, viu, gente? Ela é doida, mas eu juro que ela é do bem. Fica comigo que depois da vinheta você vai conhecer a história da Mariana Cacheta. Com vocês, Mariana! E aí? Oi, gente, tudo bem? Oi, Oi, Carol. gente. Tá nervosa, Mariana? Um pouco, mas vamos lá. Mariana nem é mais caloura, Mariana. Você agora já tá agora já recebendo sou seus veterana. calouros. A Mari foi aprovada no SISU do meio do ano passado. E agora já tá aí, né? Já subiu ao posto, já foi alçada ao posto de veterana da MED-UF. Turma 222. Boa, é isso aí. Grande turma. Mari, como é que foi esse negócio de querer ser médica? Da onde que surgiu isso? Eu nem sei de onde que surgiu, tipo, eu não me lembro do dia que eu decidi, mas tá guardado no meu WhatsApp. Eu tenho essa data em algum lugar, porque foi em 2018, e eu lembro, foi no final de 2017 pra 2018, que aí a minha mãe mandou no grupo da família assim. Mariana quer ser médica. E aí ela já começou assim, não, então a gente tem que fazer alguma coisa, a gente vai E pra você poder ainda era do isso. ensino fundamental. É, foi no 8º ano do ensino fundamental que eu decidi. Aí a minha mãe já anunciou no grupo, Mariana quer ser médica. Aí que começamos pra procurar um negócio que fosse mais um tipo de estudo, né? Eu mudei de escola nessa época pra procurar alguma coisa mais competitiva pro Enem, pra vestibular, um negócio que fosse mesmo mais Puxado. puxado, Né? mas assim, pra me arrebentar mesmo. A minha mãe adora esse verbo. Pra me arrebentar mesmo. E funcionou, porque o meu nome foi militar, né? Não foi no colégio militar, mas foi um colégio que era preparatório para militar. A parte de exatas, então. Parte de exatas, matemática e física, eu me arrebentei toda, de fato. Mas aí é bom, né? Que aí você vira e fala assim, pô, agora o negócio é sério, né? Não é mais fundamental. E aí eu procurei um negócio mais competitivo pra poder me preparar pro vestibular. O seu ensino médio foi tipo aquele ensino médio, assim, perfeito em termos de super nerd, ter estudado aquelas maluquices, 15 horas por dia, bababá. Vamos dizer assim, seguiu a receita do bolo tradicional do que se imagina para um aluno que vai ser aprovado direto do ensino médio? Não. Podia ter sido muito melhor, né? Porque, assim, o meu primeiro ano foi confortável. Assim, eu estudava, eu ia bem nas provas, mas foi confortável, assim, normal. O meu segundo ano foi 2020. Então, começou a pandemia, aí eu fui pro online, aí eu perdi motivação pra fazer qualquer coisa, total. Porque todos os dias parecia a mesma coisa, o tempo todo. Aí eu até brinco com a minha mãe que ela fala assim, você não estudou nada no segundo ano. Mas eu estudei 2 coisas, porque também a gente é maluca, né? Eu estudava biologia, que eu gostava, e eu me interessei por hidrocarbonetos, por química orgânica, então eu passei o ano estudando biologia e hidrocarbonetos, que foi a única coisa que me interessava de verdade. Mas tem a peculiaridade da pandemia, né? É. Do nada, não tinha mais o convívio, e isso para um aluno de escola foi um baque ainda muito maior do que pra galera que já tava no cursinho, né? Por conta da imaturidade, por conta, cara, até questões biológicas mesmo, né? Vocês estavam ali em plena adolescência
e de repente todo mundo trancafiado dentro de casa com aula online, teve um impacto emocional muito grande. Você sentiu isso, assim, que bagunçou aquele ritmo de quem era a Mariana antes pra como ficou a Mariana estudante na pandemia? Sim, tipo, eu não tinha muita motivação pra nada, né? Eu não fazia praticamente nada. Porque eu ficava em casa, aí eu abria o computador, aí eu ficava olhando pra lá, às vezes eu aprendia, às vezes eu não aprendia nada. E eu não tinha motivação pra nada, de fato. Porque eu tinha consciência assim, não, eu vou ter que fazer vestibular no ano que vem. Mas isso não era uma coisa palpável pra mim naquela época. Eu tava muito, muito ruim, assim. Acho que todo mundo, né, os estudantes de modo geral, tava assim, muito sem motivação, meio desconectados também, porque esse negócio da percepção do tempo, pra mim, mudou muito, foi muito diferente. Porque ao mesmo tempo que 2020 foi um negócio eterno, inacabável, tipo, 50 anos em um, passou muito rápido. Não teve Enem em 2020, não teve o UERJ em 2020, ficou tudo adiado. Não teve nada. Parece que a vida estava em suspenso, né? E todos os dias eram iguais, e tudo a mesma coisa, então eu perdi E um uma pouco. peculiaridade, sua mãe é médica, seu pai é médico, seu padrasto é médico, Todo você mundo. tem uma família em que a pandemia ainda trouxe um reflexo bem complicado, que era a preocupação com eles também, que Sim, estavam saindo para ir verdade. trabalhar, para ir para o campo de batalha, se expor ao vírus. Então, isso de alguma forma, talvez num subconsciente, mas isso de alguma forma ainda pode ter gerado um impacto em você do tipo assim, cara, eu só quero sobreviver, eu só quero que esse ano termine com todo mundo aqui comigo. Sim, eu dei muita sorte, assim, do meu núcleo familiar não ter tido grandes tragédias, né? Porque o TI de Covid é uma Sim. grande tragédia, de fato, todo mundo sabe. Mas é pesado, né? Porque para todo mundo foi trabalhar de casa. Eles tiveram mais responsabilidade ainda, sabe? E realmente é uma exposição maior, então é uma coisa que é mais tenso, sabe? O clima em casa fica mais tenso um pouco. Ou seja, o seu segundo ano do ensino médio inteiro foi atravessado por esse contexto muito cagado da época mais trevosa da pandemia, né? A vacina, ela só foi vir no segundo semestre de 2020. Então, foi a época mais sombria da pandemia. 2021, a gente ainda estava lidando com a pandemia. Você já estava no terceiro ano do ensino médio. E aí, as aulas presenciais da sua escola voltaram ao longo de 2021. Sim. E aí, como é que foi essa retomada pra você? Foi um negócio esquisito. Porque, assim, foi uma virada muito do nada, né? Mas porque foi do nada mesmo. Que começou, aí eu voltei pra escola, um pouco obrigada, um pouco feliz também, porque eu ainda tinha um pouco de receio. Dessa nova rotina, de como que ia ser. E no começo, bem no começo mesmo, no primeiro mês, tava um negócio de querer revezar. Então, você ia pra escola uma semana, na outra você ficava no online. Só que era aquele online que grava a sala. O híbrido, que é um inferno. Não, eu achava horrível. Eu fiz uma semana de híbrido só, depois eu comecei a ir, todo mundo... Que o professor, a gente podia tadinho, ir. não sabe se ele dá atenção pro aluno que enfiaram presencial na sala ou se ele olha pra câmera e dá atenção pra quem tá em casa. O ser humano que me inventou esse negócio chamado de sistema híbrido de aula, ele é uma pessoa muito, muito demente. Assim, não funcionava. E era um negócio meio solitário também. Foi uma semana que todo mundo... o professor contava uma piada, aí eu escutava a turma rindo, aí eu, que engraçado. Entendi nada. Entendi nada. E eu aqui em casa sozinha, tipo... Então, foi um começo, assim, o primeiro mês, que foi esse negócio híbrido. Foi meio ruim, mas depois eu comecei a ir, e aí eu ficava lá à tarde, que depois descobri que era muito importante pra mim, tanto lá na escola, quanto depois, né, ano passado aqui no Foco, de vir estudar de tarde. Pra mim, isso fazia muito diferença. Então, peraí, para tudo. Quando é que esse tal de Foco Medicina entrou na vida da Mariana? A Mariana ainda era uma menininha da escola, uma nerd, semi-nerd, pandemia nerd, de ensino médio. E aí, como é que surgiu esse negócio de Foco Medicina? Porque foi no segundo ano. Porque a minha mãe falou assim, nossa, redação é importante. Eu falei, é importante. Então, a gente precisa dar uma atenção especial pra redação, né? Aí, a gente conheceu o Foco Medicina e a minha mãe me botou na turma de redação. Eu comecei a fazer redação aqui Na com o época Júlio. ainda tinha, né? Só turma de redação. Eu tive 2 aulas presenciais com o Júlio. Depois fechou a pandemia, eu comecei só a ter turma online, né? Aula online. E aí eu fazia, 2020, foi cagado, mas eu fiz todas as redações bonitinho. Eu entregava bonitinho. E aí eu fiz acho que quase todas as turmas do Foco, né?
Porque eu fiz redação no segundo ano, no terceiro eu fiz específicas e depois eu fiz 6 meses de completo. Mas já tava aprovada. Gabaritei, mas eu gabaritei o foco medicina agora. É verdade. Ela já experimentou. Se alguém quiser informações sobre o foco medicina, não procure o Rodrigo, procure Mariana Caixeta, porque ela já viveu na prática todas as modalidades. Ô Mari, terceiro ano conciliando com turma de específicas do foco. Conta um pouquinho pra galera o que é a turma de específicas e como foi pra você essa experiência. Então, eu tinha as aulas online, né? De biologia, química e redação. Fazia simulados aos domingos. Fazia simulado também discursivo. E engolia a apostila. Basicamente isso. Porque muitas vezes as aulas, todas na verdade, menos a de redação, eram de manhã. Só que como de manhã eu estava na aula da escola, eu precisava assistir a aula gravada de tarde. Ou às vezes quando tinha aula de tarde também era bom. Tinha aula de biologia que era de tarde, eu me lembro. Que eu conseguia assistir também. Era bom porque aí acompanhava o chat, mas também não muito, mas enfim. E a apostila eu fiz muito. O final de semana acabava que eu não tinha muito tempo no final de semana, né? Porque eu tinha simulado da escola no sábado, simulado do foco no domingo. Mas também fez parte, né? A dedicação que precisa ter para algumas coisas no vestibular e tá tudo bem. Assim, também eu não tive burnout nem nada assim. Foi bem conciliável. E aí eu estudava também pelas apostilas do colégio, pelas apostilas do foco. Exercício, quando eu não estava tendo aula. E foi muito bom, uma base muito boa pra tudo. Mas você conseguiu... Beleza que ainda tava no contexto da pandemia, mas assim, minimamente ser adolescente? Tipo, ter algum nível de vida social? Conseguia. Assim, eu ficava muito no colégio, porque eu tinha as minhas amigas que também queriam medicina, então eu estudava lá com elas. Então eu também tinha um convívio lá no ambiente de estudo, né? Mas eu tinha também, assim, eu tinha manhã de final de semana livre. O meu horário de estudo acabava 8 horas, 7 horas nos finais de semana, o horário que acabasse simulado, né? Então, tipo, 5 horas eu já tava livre. Então, eu conseguia, assim, ter lazer, sabe? Não precisava ficar 100%, ficar demente, ter todas as horas do dia, mas uma rotina consistente, assim, sabe? Eu tinha vida. Você acreditava que você ia ser aprovada direto do terceiro ano? Eu não sei se eu tinha, assim, por exemplo, porque... Não sei se eu tinha certeza... Nem muita... Até porque não tem como ter, né? Certeza de nada. Mas eu considerava assim, é possível. Porque eu pensava assim, essa virada do segundo pro terceiro também, porque eu acho que eu já te falei isso, que eu tive um sonho de gente desequilibrada. Que eu sonhava que chegava o SISU e eu não passava, mas eu ficava triste e eu ficava repetindo assim, ficava falando. Eu tinha que ter feito mais, eu tinha que ter feito mais, eu tinha que ter feito mais. Então eu comecei o terceiro ano pensando assim, eu vou estudar o que eu conseguia fazer o meu máximo. Porque se eu não passar, eu não tenho arrependimento. Eu fiz o que eu pude. Então, eu fui meio assim, sabe? Porque todo mundo fala assim, ninguém passa do terceiro ano. Mas eu falei assim, eu sou capaz. Se vai ou se não vai, vamos ver, né? Mas eu vou me esforçar ao máximo. Foi isso que eu pensava na época. E se de fato você não teve muitos referenciais de quem passasse direto do terceiro ano, agora você tem. Então, você sabia que você estava dando o seu melhor, que você estava indo para aquela prova com as ferramentas para fazer um bom Enem... Mas você não se cobrava, não tinha também uma exigência do tipo, cara, se eu não passar aqui, meu mundo acabou. Não. Você estava preparada, tanto é que você encarou o ano seguinte de cursinho. Você estava estudando ano passado, até que sua aprovação, como eu falei, veio no SISU 2022.2, então veio no meio do ano passado, e você viveu aí 6 meses de vestibulanda de medicina pós-ensino médio. Você estava preparada pra encarar. Mas, ao mesmo tempo, você tinha consciência de que você tinha dado o seu melhor, de que você tinha feito o seu máximo e tudo mais. Que aprendizados, Mari, você acha que você desenvolveu ao longo desse terceiro ano que fizeram você conseguir performar tão bem nessa prova do Enem? Que existe isso, né? Uma coisa é o que você põe pra dentro nos estudos, é o processo absortivo, é a apostila, aula, simulado, você tá botando, é input, né? Você tá botando conhecimento pra dentro. E outra coisa é o que você põe pra fora, é o download. Tem que fazer download na hora da prova. Tem que conseguir encaixar aquilo que você, de fato, aprendeu em questões acertadas na hora da prova. E aí tem o fator tempo, tem o fator emoção, tem o fator inexperiência, no seu caso. O que você aprendeu, assim, que aprendizados, assim, você falou, cara, isso eu preciso pôr em prática na hora do Enem. Isso eu não posso vacilar.
estratégia, aprendizado mesmo, que você acha que fez diferença e talvez valha a pena quem tá te assistindo hoje levar em consideração? Eu aprendi, acho que a ficar com a cabeça fria, sabe? Em questões que tá com uma pressão, o que é muito importante até porque a gente quer ser médico, né? Tem que ter cabeça fria na hora de fazer certas decisões. O que acontecia, às vezes, por exemplo, em questões de exatas, principalmente, física e matemática, de eu saber o assunto que eu tava fazendo, só que eu entrei numa linha de raciocínio que é muito complicada ou que é muito longa. E aí você fica fazendo conta de maneira quase maníaca, sabe? E você entra e não. E aí eu achava importante, porque quando eu entrava nessa, eu tinha que falar, não, para que não tá dando certo. Eu tenho 3 minutos pra fazer uma questão. Eu não posso ficar loucamente nisso aqui. Então, eu pensava assim, aprendi a ser um pouco mais racional com essas coisas. Porque muitas vezes eu sei a questão, eu sei que se eu continuar, embora eu faça 500 milhões de contas e não sei o quê, eu posso chegar num resultado, mas eu pensava, não, mas isso agora não vale a pena. Porque pode ser uma questão que seja até difícil, depois no TRI não vai valer muito ponto, que eu posso até fazer, mas vou fazer de uma forma mais rápida, mais simples. Mas é um raciocínio que é puramente racional. Não é muito emocional você pensar nisso. Então foi uma coisa que eu aprendi a respirar e falar assim, calma, não é assim, vamos pensar com a cabeça. Também, assim, sobre como eu aprendo melhor, né? Como eu estudo, como eu aprendo. Isso é importante pro resto da vida. Na faculdade, eu estudo de maneira muito parecida de como eu estudava no vestibular, porque eu me conheci fazendo vestibular, sabe? A forma como eu raciocino, como eu penso. Isso eu achei muito interessante. E tem gente que vai demorar pra virar essas chaves e tem gente que vai virá-las rápido, né? E eu acho que talvez aí esteja uma diferença. Óbvio que não só isso, né? Tem o background que cada um traz da escola, tem os recursos emocionais que cada um traz da vida, né? Tem a genética, tem a inteligência. É muito complexo, não tem novamente uma receita, né? Ninguém aqui tá... Enfim, a gente não tá sendo leviano, assim, de simplificar o que é complexo. Mas dos fatores que certamente contribui para que uma pessoa seja aprovada mais rápida e outra pessoa não, é o tempo que ela demora para fazer essas viradas de chaves, né? Então, por exemplo, se paga com tempo a teimosia de alguns aprendizados que você quer adiar. Essa coisa, por exemplo, que você falou de, não, em nome do meu ego, eu estudei tanto física esse ano, eu estudei tanto matemática, eu não vou deitar pra essa questão no Enem, eu vou ficar aqui 20 minutos que seja pra acertar. Tá bom, talvez no final de 20 minutos você até acerte. Talvez. Você até acerte. Mas e o que você vai sacrificar até o final daquela prova de talvez ter que chutar 5 páginas que você não teve nem oportunidade de ler a questão e no meio desse bololô você joga fora importantes pontos do seu TRI, questões fáceis. Então, assim, se você não fizer essa virada de chave aos 18 e você também no meio do caminho não desistir de medicina, você vai ter que fazer aos 25. Você vai ter que fazer em alguma época da sua vida. É um processo de amadurecimento, mas que também envolve muita humildade. Que é você escolher quem você vai ouvir. Não desperdiçar a experiência que o outro tá compartilhando com você. E você viveu muito isso por conta da tua base familiar, né? E também soube viver. Quando eu digo viver, é tipo, botar em prática, né? Viver esses aprendizados já no 3º ano do ensino médio. Você era da turma de específica, mas você já tomava girafada, você já estava envolvida ali naqueles aprendizados com a galera que era muito mais cascuda que você, e você teve cabeça pra falar, cara, isso aí que eles estão me falando não é pra encher meu saco, não é opinião, é experiência. E aí a sua virada de chave acabou acontecendo mais rápido. Então, assim, qual o segredo da Mariana pra ter sido aprovada? Foi o que eu falei, não dá pra simplificar o que é complexo. Não tem um segredo, mas tem algumas importantes atitudes, sim, mentalidade, sim, que fazem diferença no tempo que um ser humano aprende. Uma vez eu assisti um vídeo da Monja Coen que ela fala isso, né? Ela fala, tem cavalo que só de ouvir o chicote estalar lá na esquina, ele já se apruma. Ele fala, opa, antes de chegar em mim, deixa eu me situar. Tem cavalo que só se situa na hora que estala em cima dele. E tem cavalo, cara, que só se situa na hora que vai na carne, no sangue. Como eu falei, essa questão de você já ter entrado em contato com o que era a realidade do vestibular de medicina ainda no ensino médio, ter se preparado
para atitudes importantes que tinham que ser tomadas ainda muito precocemente, foi sim um dos aspectos que fez você atingir esse resultado, talvez antes da média. Porque é verdade, tipo, não é... Você é o ponto fora da curva. A média de tempo hoje que um aluno faz vestibular para medicina para ser aprovado numa pública é de 3 anos. A média é essa. Então, tem gente que tá passando com 6, 7, 8 anos, tem gente que tá passando direto do 3º ano. Então, eu acho que olhar pra tua história e salientar esses pontos vai ser, sim, uma contribuição valiosa para quem esteja nos assistindo hoje e, de repente, ainda seja um aluno de ensino médio ou uma pessoa que não importa quanto tempo tá no cursinho, mas quer logo ser aprovado, né? Que atitudes será que hoje ainda te faltam? Eu acho que é uma reflexão dolorosa, né? Sim. Mas é uma reflexão que é inevitável fazer. E você comentou logo no começo, né? E eu até, na apresentação do episódio da Mari, falei da Dani, que é a mãe da Mari, médica, uma pessoa muito querida, uma amiga. Mas ela é uma mãe foda, cara, assim, é difícil ser filha dela. Porque ela é verdade. exigente. Ela é aquela exigente. mãe, ela é a mãe do o problema é seu. Ela adora. Eu tava até conversando com ela hoje de manhã, né? Que se fosse a entrevista dela, ela falava, se vira. Isso é problema Isso seu. é problema seu. Então, assim, o que ser filha desta mãe que já é médica, é uma mulher, né, cara, muito brava. Brava que eu digo de guerreira mesmo. Você filha única, oh meu Deus. Ela só tem um irmãozinho que é o Godofredo. A gente pode botar uma foto do Godofredo aqui. Mas filha única. E como é que foi gerenciar isso? Por que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque é muito comum os alunos falarem assim, quando eu tenho uma referência na minha família de alguém que já é médico, uma pessoa de sucesso, uma referência de pessoa foda pra mim, eu levo essa pressão pro lugar errado, assim, eu me encolho. E você não foi essa pessoa. Então eu queria que você falasse um pouco dessa experiência do que é ser filha da Dani, pra quem talvez tenha uma Dani em casa também. A minha mãe, pra mim, assim, eu já falei dela acho que umas 3 vezes na 20 minutos Não de tem entrevista. como, é impossível. Mas a minha maior inspiração é a minha mãe, de fato. Porque ela também, ela passou por vestibular de medicina, mesmo que por circunstâncias diferentes, né? Quando era prova, cada um por cada qual. Mas ela teve a mesma necessidade de pegar e correr atrás. E ela é muito estudiosa, ela é a maior CDF da face da Terra. Mas aí ela é uma médica muito foda por causa disso. E ela sabe muito, Então, assim, eu tinha uma coisa assim, eu quero ser como ela. Mas, assim, tem uma questão de falar, tipo, nossa, mas ela é muito foda. E tem um negócio de você se sentir um pouco menor, mas a maior parte do sentimento é admiração, mas não dessa pressão. Porque ela mesma nunca me deu essa pressão. Eu falava com ela assim, tipo, porque não sei o quê. Ela falava assim, não, mas eu não quero que você seja eu. Você não é eu. E tá tudo bem, que não sei o quê. Mas eu entendo que é um pouco difícil, assim, de fato. Porque é uma figura que pra mim me parece muito grande, sabe? Eu tenho uma admiração grande por ela. Então tinha uma vontade, uma pressão, uma pequena pressão de que eu queria ser parecida, que eu queria ser igual. Mas eu não queria deixar isso me amassar, sabe? Tinha um pouquinho, ela tentava dar uma aliviada, mas estava ali. Não tinha como sumir, sabe? É que a admiração vem um pouco com isso. Mas eu tentava não me sobrecarregar, não deixar me amassar. E tinha o medo de talvez ter vivido uma trajetória diferente e de alguma forma ter decepcionado essa mãe? Eu acho que não. Porque assim, no primeiro SISU eu não passei. Mas ela faz tanta festa, sabe? É aquilo que você falou na introdução, né? Que ela fala assim, porque eu só tive um SISU, né? Porque a minha mãe, ela queria fazer camiseta. Não, ela quer acompanha fazer até hoje caneca. todos os resultados dos alunos do Foco. Ela é a primeira mãe a me mandar mensagem pra falar que ela viu, que ela quer saber. Então, assim, ela ainda é uma mãe Foco Medicina. Nunca deixará de ser. No próximo, inclusive, ela falou assim, eu tenho que estar lá na apuração. Porque eu sabia o número de aprovados antes deles. Eu tenho que estar lá na apuração desse time, que eles estão muito lentos. Ela tava assim já, quando saiu o SISU. Mas ela faz muita festa. Ela fez camiseta pra usar no dia do Enem, escrito mãe da Mariana, vestibulanda de medicina. Ela faz camiseta com tudo. Então, assim, ela me deu muita confiança, sabe? Do resultado de estar
de ter orgulho do meu resultado, apesar de não ter passado. Porque isso é muito importante, né? Pro próximo ano que eu faria de vestibular. O orgulho do ano passado é importante. Pra você poder construir em cima, né? Do que você já fez. Senão, se você falar, isso aqui é nem lixo, esquece. Não existe isso, né? Você tem que ter orgulho do que você já fez. E ela me ajudava muito com isso, que ela fazia camiseta, fazia caneca. Agora ela entrou no ramo das canecas. Antes não tinha caneca. Agora é camiseta e caneca. E isso dá orgulho do que você fez, sabe? Independente se a pessoa tem uma figura dessa ou não, mas é importante ter orgulho do trabalho. Então, ela me ajudava muito com isso. E pressão, Mari, pressão é força. Então, do mesmo jeito que você pode usar as pressões, né, boas ou ruins, no seu caso era uma pressão positiva, era uma pressão de inspiração, de admiração, mas tem gente que tem uma família barra pesada, sim, né? Tem gente que tem uma família que é foda, sim. Então, seja lá a pressão que vem de fora, de dentro, pressão é força. Então, escolha a direção que você vai aplicar essa força, porque ela pode te amassar também, total. Essa pressão pode te amassar ou ela pode te tracionar. Mas, pois é, essa questão de escutar quem eu vi, porque eu não tinha só a minha mãe, né? Tinha uma parte da minha família também que ficava, mas é muito difícil, né? Mas você é jovem, né? Você tem bastante tempo ainda pra estudar pra isso. Porque não sei o que porque não sei o que lá. E fazia. Tá estudando demais. Nunca ter tempo livre. Não sei o quê. E assim, que tem comentários que me faziam me sentir menor comparado ao vestibular de medicina, que era um negócio, não sei o quê. E a minha mãe me fazia me sentir maior. Então, eu escolhia só ouvir os comentários da minha mãe. Embora fique tipo assim, mamãezada, que claro que a sua mãe vai te achar o máximo, que não sei o que, claro que a sua mãe vai te achar super inteligente. Mas é uma perspectiva que pra mim era mais realista, porque ela tava vendo de fato e ela já o meu tinha esforço. vivido aquilo. Ela já tinha vivido aquilo e ela convia comigo. Ela tava vendo de fato o meu esforço e os horários que eu estudava e os simulados que eu fazia. Então eu falava assim, ela me conhece, eu vou escutar o que ela tá falando, não o que as outras pessoas estão falando, que é difícil, que não sei o que, que eu não vou conseguir. Mari, referência é uma coisa muito importante, né? Algumas pessoas vão ter uma referência positiva próxima, como foi teu caso. Algumas pessoas não vão. Então, eu queria muito que você deixasse uma mensagem que pudesse trazer uma luz, sabe? Que pudesse trazer uma conexão entre o que hoje você vive como estudante de medicina para o que você vê na sua experiência com a medicina que já é tão próxima da sua realidade. Então, com o que vai ser a realidade de ser médica, o que vai ser, o que já é, que hoje você já é uma estudante de medicina de uma universidade federal do Brasil, e o que foi ser uma vestibulanda de medicina. Tipo, como essas coisas se conectam, assim. Eu queria que você deixasse uma mensagem pra galera que hoje o presente não é ser estudante e ainda não é ser médica. Mas assim como você, quem tá te assistindo, grande maioria de quem vai estar te assistindo aqui, é vestibulando de medicina ainda. Mas daqui a pouco vai ser estudante de medicina e daqui a pouco vai ser médica. O que você acha que essa pessoa precise... Da onde tirar força pra conseguir fazer o que tem que ser feito sem arregar, sem deitar pra dificuldade? Eu acho que tem muita questão de você pensar no direcionamento, né? Porque são 3 coisas diferentes. A gente tem pensamentos que talvez sejam separadas. Vestibulando, estudante de medicina e médico. Mas o estudante de medicina que eu sou agora vai definir total o médico que eu vou ser no futuro. O vestibulando que você é quando você está estudando, o seu posicionamento, tudo, vai definir a estudante de medicina que você vai ser e o médico que você vai ser no futuro. Então, eu acho que ter um pensamento claro sobre isso é importante. Porque que tipo de médico eu quero ser? Porque o tipo de médico, o tipo de pessoa que eu quero ser, vai definir o tipo de estudante que eu sou e o tipo de vestibulando que eu fui que me trouxe até aqui. Então, eu acho que é importante não... tem claramente uma divisão, né? De 3 fases da vida, mas elas são todas juntas, elas são todas ligadas umas com as outras. Porque você tem que ser a mesma pessoa, sabe? Você tem que ter uma questão, tipo assim, não, porque eu quero ser um médico foda, eu quero fazer isso, que aquilo outro, eu quero ser um médico de excelência. Mas pra ser um médico de excelência, tem que começar agora, entendeu? Pra eu poder chegar lá daqui. Exatamente, tipo, se você se contenta com bom agora, provavelmente é essa mentalidade que você vai levar pro resto da sua vida. Você vai ser um médico bom. Mas se você quer ser foda, se você quer fazer diferença na vida das pessoas, se você quer realmente ser extraordinário, quando eu digo extraordinário, gente, é o sentido bem literal da palavra, tá?
extraordinário, para além do comum. Se você quer se destacar no que você escolheu para você, tenha certeza que essa mentalidade começa agora. Eu não sei qual é o teu ponto de partida, mas ela tem que começar agora. Porque, como tudo na vida, o que a gente pratica repetidamente vira um hábito. Então, mediocridade vira um hábito. Se contentar com o bom vira um hábito. Entregar menos do que o que você pode dar, ou seja, trabalhar fora da sua zona de crescimento, vira um hábito. Então, eu acho que é exato, você tocou exatamente no ponto que eu queria, exatamente, que é, a galera acha que, agora tá um inferno e por isso eu estou sendo mediana, porque eu sou vestibulando, que inferno, mas quando eu for estudante de medicina eu vou ser foda, e quando eu for médica eu vou ser foda, e não vai. Porque é um processo, é a mesma pessoa em fases diferentes, fazendo viradas de chaves diferentes. Então, por isso que mais uma vez eu falo que quando eu olho para sua trajetória, e por isso eu queria tanto trazer você aqui para você contar a sua história, eu vejo que maturidade não depende da idade cronológica. Tem gente que é 10, 20 anos mais velho que a Mariana e ainda tá com a mente totalmente deturpada em relação ao que quer com essa tal dessa medicina. A pessoa fala uma coisa, mas ela faz outra. E a Mari ali nos seus 18 aninhos já tinha feito algumas viradas chaves importantes. E ainda tem muita coisa pra aprender, ainda tem muita porrada da vida pra levar, mas certamente tá indo com uma cabeça muito, muito mais preparada pra não deitar pras dificuldades. Tipo, saber que é isso e ser médico. O Rodrigo sempre fala isso, né? Inclusive em algumas reuniões de matrícula, que é assim, se você tá vindo pra cá chorar a migalha, porque a coisa mais difícil da sua vida é aprender eletromagnetismo, vai pro cacete. Porque você quer ser médico, você quer ganhar o direito de ser o dono do plantão, de estar com bisturi na mão pra abrir o peito de alguém. E você tá com medo do eletromagnetismo? Toma vergonha na cara. Se vira, problema seu. Viu? A Dani tem razão. Dani, se vira. Pra minha mãe. Isso é problema seu. Tem hora que você tem que tomar essa sacudida, cara, porque medicina não é brincadeira, não. A galera é um pouco desconectada da realidade. É uma carreira que exige postura, brio, responsabilidade. E o vestibular já tá te fazendo um pouco médico. Eu acho que é muito sobre isso, né? Mari, deixa aquele beijinho pra galera aí, aquela força. Tem algum motivo especial pra galera escolher a UF? Gente, a UF é maravilhosa. Eu amo a UF. Ficaria horas falando da UF. Mas temos que ser sucintos, né? Eu adoro a UF, a faculdade. Qualquer lugar que você for escolher vai ter os seus problemas. Mas na UF, não é que seja tudo perfeito, mas eu sou muito feliz lá. Eu sou muito feliz. Lá tem muita oportunidade de pesquisa, tem muitos laboratórios legais, tem muitos professores legais, mas as pessoas são muito legais, o corpo estudantil é muito legal. Tem várias organizações lá que você pode se envolver ou não, é um mundo de possibilidades. Literalmente foi essa sensação quando eu cheguei lá, eu falei, gente, eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso ser o que eu quiser aqui, porque eu tenho muita coisa pra fazer, eu tenho muitas oportunidades, muitas possibilidades, que é uma universidade, né? Tipo, um universo de coisas lá e pessoas diferentes. Então, assim, eu sou apaixonada por lá. Eu sou muito feliz na UF, de fato. Então, cambada, terminou esse vídeo? Vai estudar, vai ralar esse cu, porque a UF vale esse vestibular que você tem pela frente pra encarar, viu? Seja a UF, seja a universidade dos seus sonhos aí, eu tenho certeza que tudo que você tá vivendo agora vai valer a pena. Se esse é o seu sonho, vai valer a pena. Mais uma vez esbarramos nos clichês, né? Mas eles são importantes. Espero muito que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da Mari. Quem tiver alguma dúvida, pergunta, comentário, deixa aqui embaixo do vídeo, que eu tenho certeza que a Mari vai ter o maior prazer de responder, de ajudar, de partilhar mais com vocês. Semana que vem tem episódio novo, fica com a gente, porque essa temporada ainda tá longe de acabar. Vamos dar um beijo e um tchau, Mari? Beijo. Beijo! Tchau!